Aparentemente, meus amigos, existe esperança. O MCU está prestes a ser salvo por um elenco, por um grupo bem improvável, que no contexto do filme deles, eles também são os heróis improváveis. E eu acho que esse filme sim vai ser a grande surpresa da Marvel no ano. E hoje, meus amigos, a gente vai comentar aqui sobre as primeiras impressões deles mesmos. Thunderbolts, tá? Existe esperança e, como eu falei, tudo que eu vi sobre esse filme é maravilhoso. Eu acho incrível. Parece a Marvel voltando à sua essência, cara. Parece a Marvel ali, ó, com aquele toque mágico, aquele cuidado sobre tudo que tá sendo feito, tá? Porque tem muita questão de efeito prático que eu vi, tem muita questão ali deles estarem desenvolvendo bem esses personagens, e tem um fator principal, que eu não espero nada desse filme. Eu não espero nada desses personagens. Apesar de eu gostar da Helena, eu gostar do Buck ali, gostar do agente americano, é assim, cara, são personagens que ainda não, né, não foram bem desenvolvidos a ponto da gente se importar extremamente com eles. E é o que eu espero desse filme aqui, que eles desenvolvam bem esses personagens, dê mais palco aí pra Florence Pugh, porque eu acho ela uma excelente atriz. Mas vamos ler aqui comigo as críticas pra gente ver as primeiras impressões sem spoilers, tá? Fica tranquilo, já se inscreve, deixa o seu like que ajuda demais a gente que tá começando. Importantaço você se inscrever, mano. Se inscreve aí, por favor. E vamos lá, vamos ler aqui a notícia, tá? Notícia do Tecmundo. Peguei aqui. Thunderbolts é bom? Thunderbolts é bom? Veja primeiras impressões do novo filme da Marvel. Embora só chegue aos cinemas do dia 2 de maio, faltando aí apenas 3 dias, contagem regressiva para nossa nova estreia de herói no cinema, né? Thunderbolts já foi conferido por um público selecionado e membros da mídia especializada no dia 22 de abril. Assim, já começaram a circular pela internet as primeiras impressões sobre a história do mundo de ex-vilões e heróis desajustados que se veem diante de uma grande ameaça. A ameaça de acabar com o MCU. A ameaça que o Capitão América colocou neles, acabar e destruir o MCU. O longa-metragem ocupa uma posição estranha dentro do universo cinematográfico da Marvel, sendo responsável por encerrar sua fase 5. Nossa, estranho mesmo. Realmente, encerrar com Thunderbolts é estranho. Ao mesmo tempo, ele é o primeiro longa da Marvel Studios a chegar aos cinemas após Capitão América Admirável Mundo Novo, que não recebeu críticas muito positivas, deixando alguns fãs desanimados com o que o futuro reserva. Isso eu concordo, né? É, Thunderbolts tem recebido reações positivas. Primeiro, deixa eu falar de Capitão América, tá? Capitão América é total culpa da Marvel. É a Marvel querendo dar famosa, militada e lacrada em cima do tema político da eleição do Trump. E aí eles tiveram que correr porque viram que o Trump ganhou. Eles não esperavam isso. Eles estavam com a leitura de não sei o que e não entendiam que o Trump ia ganhar. E aí, quando o Trump ganha pra eles, é desesperador. Eles vão lá e tem que fazer um remendo enorme naquele filme lá. Por isso que saiu até, eu acho que até saiu um filme decente, vista essa situação toda, tá? Mas Capitão América, total responsável, culpa da Marvel. E o cara é muito carismático, tá? Não vem falar que o Anthony Mack não é um cara carismático. Ele é um cara muito carismático. Você vê as entrevistas do cara, é muito legal. É um cara, parece ser um cara muito bacana, maneiro. Então tinha tudo pra fazer um personagem, um Capitão América carismático no mínimo. Mas não é isso que tá lá no filme. Enfim, tem outros problemas aí que a gente já falou no canal sobre esse Capitão América. Mas não vou me estender muito nisso, tá? Beleza. Thunderbolts tem recebido reações positivas. A boa notícia para quem ainda não assistiu o MCU é que Thunderbolts está sendo recebido de maneira essencialmente positiva até o momento. Matt Niglia, da Next Picture, afirmou que ele é diferente de outros projetos da empresa, o que é bem-vindo em um momento em qual muitos projetos o que é bem-vindo em um momento no qual muitos projetos dela estão seguindo fórmulas batidas. Discordo veementemente do Matt Nigli aqui, tá? Esse ponto de fórmula batida, fórmula Marvel, a fórmula saturou, é a maior mentira já inventada na história dos críticos de cinema. E assim, pra mim, isso é um discurso batido, é um discurso pronto pra falar, para não falar de lacração. É isso que eles não querem. Tudo que eles não querem é citar a lacração e ser taxado aí de cara que usa chapéu de alumínio. Porque aí eles falam, não, é porque a fórmula saturou. Não, não é porque a fórmula saturou. É porque os caras enviesaram politicamente a maioria dos filmes da Marvel, quiseram ali colocar a inclusão pela inclusão, sem fazer um roteiro, sem fazer uma história pra isso.
E aí deu no que deu. Capitão América é a prova disso. Não tinha o menor cabimento o Sam Wilson virar Capitão América no momento que ele vira. Não tinha construção pra isso, não tinha enredo pra isso, não tinha história pra isso. E os caras forçaram a barra pra apressar e falar, ó lá, ó, plau, o Capitão América negro. Então, tudo isso é culpa muito da Marvel de sair da própria fórmula. É a falta de cuidado com o enredo, com a história dos personagens, de fazer a gente se importar e na importância também de construir personagens carismáticos, tá? Porque essa fase nova, meu amigo, não tem um personagem ali que salva. Se o Thanos chegar hoje e estalar o dedo, você não sente falta de ninguém. Você nem lembra quem é os Vingadores. Aí, de cabeça, fala agora. Não sabe, né? É porque não tem ninguém ali importante que a gente se importa, tá? E tem, tá? Tem os Vingadores lá da Shopee, né? Então, assim, cara, é complicado. Então, isso só mostra a falta de cuidado que a Marvel teve esse tempo todo. Mostra que eles perderam a mão. Mostra que eles quiseram, sim, colocar as pautas políticas em prol de deixar o roteiro ali escanteado, né? E vários filmes provaram isso, o próprio The Marvels, enfim, vários motivos que não tinham motivo de existir. Thunderbolts tinha tudo pra ser esse filme, tá? Mas parece que não. Parece que tem aqui uma história, né? Diferente do que a gente viu aí nos últimos casos. Uma boa história. Então, falar que a Marvel saiu da fórmula dela, ou aliás, falar que a fórmula tá saturada, é mentira, cara. Não. Olha o cuidado que eles tinham com o Capitão América, olha o cuidado que eles tinham com o Homem de Ferro. Se você olhar as histórias, o jeito que eles faziam a gente se importar e se envolver com a história dos personagens era sensacional. Sensacional. E aqui não tem essa importância. É só um monte de arco jogado para colocar lá os diferenciados, a inclusão, a diversidade. E aí fica um negócio extremamente ruim e causa mais aversão do que, enfim, aquela empatia que você tem, né? Vamos lá. Ele afirmou que a. Eita. Gaguejou! Ele afirmou que a trama da longa-metragem é sombria e explora como seus personagens se arrependem de algumas das escolhas que fizeram no passado. Acho maneiro, acho que o Johnny Walker vai ser um dos mais afetados por isso aqui, tá? Ele também aproveitou para elogiar a atriz Florence Pugh, afirmando que sua atuação como Nia Helena traz boa parte da carga dramática da narrativa. Faz total sentido, é a melhor atriz nesse elenco aqui, se a gente for parar para avaliar. Ela é a grande estrela desse filme e faz sentido que ela divida o protagonismo até com o Bucky, né? Eu não sei como é que vai ser isso. Mas era o meu desejo, tá? Gosto muito da personagem dela. É uma das poucas personagens que foram introduzidas pós-Vingadores que eu gosto, né? Ela e a Kate Bishop. Acho que, inclusive, as duas têm uma amizade legal. Acho engraçado as interações dela lá na série do Falcão. Acho maneiro, tá? Eu curto, particularmente. Johnny Walker, eu acho que ele é um bom antagonista. E apesar daquela série bem mais ou menos do Falcão e do Soldado Invernal, eu acho que ele foi o ponto forte dessa série, tá? E assim, ele é o cara que tem mais passado ali pra ter aquele arrependimento mesmo, apesar dela ser uma viúva negra também, enfim, o Buck, todos aqui têm um passado de vilão, né? Mas o Steve Walker, ele matou um cara a sangue frio usando uma roupa do Capitão América quando todos esperavam que ele fosse esse novo símbolo de esperança pra América ali, né? Esse super soldado, né? Cheio de valores e ética que representa o Capitão América. Então, para mim foi um grande acontecimento da Marvel ali naquele momento. Então, acho que vão trabalhar muito nisso aí. Ah, a crítica de cinema, Emily Murray, também elogiou Thunderbolts, afirmando que seus personagens têm carisma. Opa! Ó o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. E que a trama conta uma história genuinamente emotiva com a qual você se conecta. Você para de me fazer gostar desse filme, hein? Estou começando a ficar hypado. Estou começando a ficar hypado. Tô falando, eu já falei aqui que tudo que eu vi de Thunderbolts era bom. Não tinha nada assim que me afastasse de Thunderbolts. E isso aqui, meu amigo, é uma cereja no bolo que eu vou te falar, hein? Personagens carismáticos, história que você se conecta, tá faltando. Será que é isso mesmo? Tô começando a me animar, tô ficando animadinho com essa história. Ela também está entre quem se deixou conquistar pela atuação de Pug.
declarando que a atriz ajuda a criar um dos melhores filmes do MCU em um... Ô, louco! Tudo bem que, né, se a gente for avaliar aí os últimos filmes do MCU, não é muito difícil esse aqui ser um dos melhores filmes do MCU. Mas com o elenco que tem, com os nomes que tem, né, porque é só personagem secundário, fazer o melhor filme do MCU com esse tanto de personagem secundário, já é um feito pra esse filme, tá? Já é um feito. Se for isso mesmo, tá, galera? Tô pressupondo que as críticas aqui estão sendo basicamente verdadeiras. E por ter tantas críticas parecidas, né? É aquela história, né? Versões diferentes que contam a mesma história traz ali uma vericidade para aquilo ali, né? Traz uma verdade. E eu espero que seja, cara. Espero muito que seja verdade, que Thunderbolts surpreenda, porque eu vou assistir ele no final de semana e eu espero estar vendo um dos melhores filmes da Marvel, né? Ah, beleza. Já a Big Gold Belt Media. Nossa, deixa eu ler de novo. Posso? Tenho permissão? Já a Big Gold Media, devo ter lido tudo errado, afirmou que o longa é cru, hilário e profundamente humano. O veículo complementa, afirmando que ele traz uma história cativante sobre trauma, cura e redenção. Ele é a prova de que até mesmo os chamados perdedores defeituosos e delinquentes descartáveis podem superar seus passados e virar os heróis que ninguém espera. Ninguém espera que Thunderbolt salve a Marvel. Ninguém espera. E esse filme pode ser o filme de grande redenção da Marvel no ano, tá? Por que que eu falo isso, tá? Eu tinha três grandes expectativas pra esse ano. Três? É, três. Uma delas, Demolidor. Pra mim, um absurdo. Estragaram o Demolidor. Segundo, Quarteto Fantástico. Aí vem o nosso querido Joseph Quinn e mete aquela parada. Ah, não, ele não é um cara irresponsável, mulherengo, porque isso não é sexy hoje em dia. Tirando toda a possível jornada de redenção do personagem. Então, pra mim, já tira pontos do Quarteto Fantástico. Aí a Vanessa Kirby quer dar uma ali de vai ser a mulher protagonista e tal, sendo que a Sur não é a protagonista ali. Eles dividem histórias e que ambos são protagonistas, né? Então, o Senhor Fantástico tem a sua importância, ela também, todos ali têm uma importância, apesar do protagonista sempre estar mais tendencioso pro Senhor Fantástico, tá? Mas enfim, todos eles têm histórias em que acabam brilhando mais ali, né, do quarteto. Enfim, se quiserem fazer isso dela, que seja bem feito, que não seja forçado, né? Mas enfim, já te deixa com aquele pé atrás, né? Já deixa o pé atrás. O cara falando de homem desconstruído, homem tocha humana desconstruído, e a Vanessa Kirby metendo esse papinho aí. E aí tem Superman. Superman tem o suposto roteiro vazado que é assustador, meu amigo. Não vá atrás disso, tá? Então, assim, eu tinha três grandes expectativas. As três, pra mim, elas foram limadas com essas notícias. O que é até bom, porque se chegar lá e eu ver coisa boa, me surpreendeu, né? Mas, enfim, pra mim esse ano pra mim ia ser o ano do Super Fantástico, cara. Superman, Quarteto Fantástico e tal. Então, tudo isso me deu uma desanimada, tá? Então, tudo que a Marvel tem pra mim esse ano se resume a esse filme aqui. Esse filme eu não espero nada dele. E tudo que eu recebi foi coisa boa. É gente falando de efeito prático, vídeo de bastidor ali mostrando como eles fizeram muita coisa mesmo, deixaram ali só umas pontas pro CGI, apesar do Sentinela, né, e do vazio ser complicado, mas ali tem muita coisa de efeito prático. Então eu acho maneiro, maneiro pra caramba. Ah, então Thunderbolts tem tudo pra ser o filme que vai salvar a Marvel nesse ano que ninguém espera. Ninguém espera que Thunderbolts salve a Marvel. Quem também tem elogios a fazer Thunderbolts é o crítico de cinema Brandon Norwood. Em um perfil do X, ele compartilhou que ficou muito surpreso com a qualidade do filme. Entre os elementos destacados está a química entre a equipe mostrada em tela, bem como a decisão da Marvel Studios, olha só, de recorrer a efeitos práticos, em vez de depender de computação gráfica. Tem que falar mais alguma coisa, cara? Esse filme parece a Marvel voltando às origens. Inclusive, tem coisa aqui que lembra muito a época de 2000 ali, quando a gente tinha o Homem-Aranha do Tobey Maguire, a gente tinha ali os X-Men, que tinha muito uso de efeito prático e o CGI era só pra, né, daquelas refinadas, dar a magia ali, mas era pouca coisa, não era
um mundo. Cara, te falar, hein? Tudo que eu li aqui é bom. Tudo que eu li aqui são pontos bons, né? Porque assim, a gente tem que levar em conta que são críticas e a gente sempre fica meio, né, em relação a quando o crítico fala de que a história é boa, a gente fica, será? Será que é mesmo? Já teve crítica aí falando notícia, nossa, é o filme do ano, aí você chega lá, é uma bosta. Mas aqui eles estão falando de muito aspecto técnico, estão falando de entrosamento da equipe, que pode estar errado, pode, sim. E estão falando, cara, desse cuidado da Marvel. E eu tô animado. Eu confesso pra você que eu tô animado. Fiquei animado, viu? Vendo essas notícias aqui, não tem como ficar desanimado ou ficar de alguma forma. Enfim, não tem como ficar pra baixo, cara. Tô com expectativa pra esse filme aqui. Você está fazendo algo perigoso, viu, Thunderbolts? Você está fazendo algo perigoso. Quer me deixar animado pra um filme da Marvel depois de anos, tá? Galera, é isso, cara. Vou assistir o filme no final de semana, tá? Vou trazer review aqui. Tô com um hype. Vou falar pra vocês em relação a CGI, vou falar pra vocês sobre a história, sobre a interação dos personagens, se eu gostei ou não. E já peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e me deixa aí nos comentários, cara, o que que você acha, né, sobre essas notícias que a gente leu e sobre o que que você espera desse filme. Porque eu estou honestamente, neste momento, estou hypado, tá? Acho que esse vai ser o filme do ano da Marvel. Thunderbolts tem tudo pra ser o filme do ano da Marvel. As pessoas estão com hype baixo, são personagens que não tem uma grande assim apego pra você mudar as coisas ali, então você tem liberdade criativa. É isso, cara. A Marvel está com a faca e o queijo na mão. Só nos resta assistir e torcer pra que seja um filmaço, tá? É o que eu sempre torço aqui, apesar de me decepcionar bastante, eu sempre torço pra que o filme vá bem, porque quanto mais filme de herói bom, mais a gente vai falar aqui, mais a gente vai comentar, mais vai gerar conteúdo, mais a gente vai ficar feliz em falar de um conteúdo não triste, né? Então, tô animado, cara. Me animou, quero ver Florence Pugh brilhando ali, quero ver o Sebastian Statham lá como o Soldado Invernal também brilhando, que eu acho que esses dois aí devem ser os grandes protagonistas dessa história. E é isso, cara. Não esquece de se inscrever, deixe seu like. Tamo junto.